Olá, alunos, eu sou a professora Josi, professora de filosofia, e hoje eu tô aqui para falar como que vai ser essa atividade, né, que tá valendo como P1, né, de filosofia. Então eu vou explicar de duas maneiras. Eu vou explicar para o primeiro ano do ensino médio, que vai ser uma redação, é uma coisa mais simples, porém eu vou explicar também como é que vai ser essa redação e explicar a dissertação para o segundo colegial e terceiro colegial, tá? Então, vou falar todo o conteúdo que eu falei já na aula, né, do Centro de Mídias. Vou recapitular, conversar com vocês certinho, para vocês não terem o que falar depois e não perguntar a mesma pergunta, né? Porque daí eu não vou dar conta de responder todo mundo, então houve a necessidade de gravar esse vídeo. Bora lá? Pessoal, primeiro eu vou falar do movimento feminista, que surgiu em 1960. Por que surgiu esse movimento? Um grupo de mulheres, né? Elas estavam lutando pelos direitos das mulheres, elas queriam equidade de direitos em relação aos homens. Isso porque até hoje a gente luta ainda, né? Ou seja, não tá mano a mano, não tá como deveria ser. A gente tem que lembrar que o dia 8 de março ele é marcado como Dia Internacional da Mulher, mas o que aconteceu? Uma grande catástrofe, né? Várias mulheres morreram queimadas numa fábrica de tecido em Nova York. Aí, devido a esse grande acidente, eles colocaram em memória dessas mulheres o Dia Internacional da Mulher. Mas vocês têm que lembrar sempre que, quando a gente conquista um direito, vocês têm que ter a noção de que muitas mulheres foram mortas, foram violentadas. Então, assim, nada é tão simples, nada é tão fácil. E a gente não desistiu, a gente ainda tá lutando e vamos continuar lutando até conseguir, né? Essa equidade de direitos. Tem uma imagem que eu acho muito interessante mencionar para vocês. É uma charge. Então, assim, tem homens numa largada de corrida. Sabe quando tem uma linha e todo mundo fica atrás da linha? O que acontece nessa charge? Os homens, eles têm a linha igual e a única mulher dessa corrida, ela tá com a linha mais atrás, né? A linha de partida dela é um pouquinho mais atrás do que das do homem, né? Das dos homens que estão ali concorrendo. O que essa mulher faz? Ela tira a fita e ela coloca na mesma linha, né? No mesmo parâmetro dos homens. E isso demonstra a equidade de direitos que a gente quer. Não é dado, a gente tá lutando para que isso aconteça, né? Então, acho que vale a pena a gente ser ouvidas, né? A gente fala muito das comemorações, do que a gente conquistou. Sim, a gente conquistou bastante coisa. Mas eu acho que esse ano e o ano passado houve, né, algo que mudou um pouquinho o rumo da história, né? E a mulher ela tem um papel muito importante nesse contexto, né? A gente vai chegar nesse ponto aí. Então vou falar rapidinho para vocês para não ficar um vídeo muito longo e não atrapalhar muito a correria de vocês aí, tá? Então, em 1960 surgiu um movimento feminista. Em 1827, aqui no Brasil, as mulheres foram aceitadas, elas conseguiram ir a uma escola. Não pense que é uma faculdade, tá? Faculdade só tinha em grandes cidades ou em outros países e era uma coisa muito cara. Então, eles liberaram para as mulheres que poderia fazer o ensino fundamental, o ensino básico. Aprender a ler, a escrever e a somar, né? Fazer os cálculos lá e só, não mais que isso. Então, assim, a mulher, ela sempre esteve um degrau abaixo que o homem, sempre, tá? A gente pode até estudar isso em Freud, né? Que é a questão do ego masculino e de ter que inferiorizar a mulher para conseguir se sentir maior. Porque isso tem explicação, tá? Para quem quiser estudar. O homem ele sempre teve muito medo da mulher porque ela conseguia gerar uma vida dentro do corpo dela. Então ele não entendia isso. Aí a gente pode lembrar da Inquisição, né? E assim vai, tem muita história aí. Só que sempre assim, o homem quis abafar, denegrir, inferiorizar a mulher em relação a eles. Mas não é bem assim, a gente tem capacidade tanto quanto eles, né? 1932 foi liberado para a mulher conseguir votar. Então, assim, o direito de cidadã dela se firmou nesse ano. E só depois olha, eu 200. Só depois de 78 anos, depois dessa data,
foi elegida a primeira presidente do Brasil, a Dilma, que é a única eleita até os dias de hoje. Em 1934, a gente teve a primeira deputada mulher, tá? O nome dela era Carlota Pereira. Vamos lembrar de uma coisa que marcou época, né? Na década de 1960, surgiu a pílula anticoncepcional. Então, vocês podem ter a noção de que, antes disso, a mulher ela tinha que gerar filhos e em alguns casos, elas descobriam métodos, né, não convencionais para praticar o aborto, para não prosseguir com a gravidez. Eram chás, métodos duvidosos que colocavam em risco a vida da própria mulher, né? Então, assim, era um tempo muito difícil. Se hoje tá complicado, vocês não imaginam como era antes, né? A Lei Maria da Penha, ela surgiu em 1985, ou seja, não é tão antigo isso, é meio que recente, né? Imagina que antes disso, a mulher, ela poderia morrer, né, com violência doméstica e nada acontecia. Ela é esposa, ela é objeto, ela é, como que se diz? Ela faz parte do homem, né? Ela é uma aquisição do homem, como se fosse isso. Nada mais que isso, é uma vida só, não importa. Então, a partir dessa data da Lei Maria da Penha, que é uma cadeirante, que tem uma história triste, que vocês podem pesquisar também, tá? Que conseguimos efetivar a Lei Maria da Penha. Que até hoje não funciona muito bem, né? Porque as mulheres ainda têm medo. Dentro de um relacionamento abusivo, ela não consegue pedir ajuda. Então, assim, essa lei, ela existe, ela funciona, mas a mulher ainda tem medo, né? Não era para ter, porque a lei protege, mas ela tem medo. O que mais, pessoal? Ela conseguiu também viajar sozinha. Antigamente, não sei a data certa, mas ela não podia fazer viagens. Quando ela fosse viajar, que no caso era de trem, né? Ela precisava de uma autorização do marido, dizendo para onde ela ia, por que ela ia sozinha, assinatura do marido, toda aquela coisa, tipo autorização de pais, é a mesma coisa, era mulher. Separação e divórcio, isso não existia. O casamento ele era feito para durar, então não importa o que acontecesse, a mulher ela tinha que ficar casada. Então teve a necessidade de criar a lei do divórcio, tá? Tomar conta de suas posses é uma coisa que a mulher também não tinha. Por exemplo, ela era de uma família rica, a família falecia, ela ficava com a herança. Ou mesmo com os dotes, né? Quando vai casar e tem aquela prenda, né? Geralmente são gados, né? Animais, ou são sítios, fazendas, hectares, e ela não podia administrar isso. Tudo era nas mãos do marido. Então, assim, só o marido conseguia fazer a administração do dinheiro da mulher. Então, também conseguimos, com muita luta, ministrar, né, administrar os nossos dinheirinhos, as nossas posses. Nossas, eu nem tenho, né, tô falando. O que a gente tá lutando, pessoal? Quais são as lutas das mulheres? Essas foram algumas das conquistas, né? Árdua, né, de muita força, muita coragem, né? Essas mulheres conseguiram tudo isso aí e a gente está desfrutando hoje. Nossa luta continua contra o quê? A gente quer respeito, né? A gente quer andar na rua sem ter medo, sem ser assediada, sem ter medo de estupro, sem ter medo de violência. A gente está buscando isso, é o fim do feminicídio. Feminicídio é toda violência cometida contra a mulher, tá? Pelo simples fato dela ser do gênero mulher, por ser considerada mais fraca, tá? A gente quer a igualdade salarial, porque em alguns casos há empresas que contratam homens e mulheres para a mesma função, só que o homem acaba ganhando mais que a mulher. Então a gente quer equidade de salário. Fim do assédio, andar sem medo na rua, igualdade parental. O que é igualdade parental? Quem fez o bebê? O homem e a mulher. E quem acaba criando, educando e sustentando essa criança? Geralmente é a mulher. Então, a igualdade parental, ela prevê essa distribuição igualitária de responsabilidade e custo, né? Vai dividir tudo entre o pai e a mãe dessa criança. O que mais que a gente quer? A gente quer a descriminalização do aborto. O que é isso? É liberar o aborto? Ah, tá tudo liberado? Não.
Como que funciona isso? É em alguns casos, tá? Em casos de violência sexual, é em casos que a mãe não tem condição de criar essa criança, ou a criança ela vai nascer sem condição nenhuma de se desenvolver, né? Que é o caso dos os bebês acéfalos. Acéfalos, essa palavrinha é difícil, mas tranquilo. Então, tranquilo, já consegui fechar conquistas e as lutas. Eu posso indicar para vocês algumas séries, eu vou deixar mais pro finalzinho, tá? Que vai ajudar também, né? Bastante conteúdo. Então, bora lá nessas duas reflexões. O que que a gente tem a comemorar e o que que a gente tem que se preocupar? Então, para comemorar, já comemoramos, já lembramos alguns fatos importantes. O que que tem acontecido nessa quarentena, né? Nesse momento único que a gente está vivendo, que entrou para a história e vai entrar, né? A gente está vivendo algo que não se via há muito tempo. Então, a gente está marcando a história. E o que está acontecendo dentro dos lares? Tá havendo esgotamento mental e físico, né? Principalmente das mulheres. Por quê? A mulher ela já tem que cuidar da casa, do marido, dos filhos. Ela trabalha muitas vezes. Antigamente o homem conseguia prover o alimento, né? Prover tudo as necessidades da família, sem a ajuda da mulher. Hoje em dia tá muito mais custoso, né? Então a mulher ela tem que trabalhar para ajudar a manter a casa, os filhos, ok? Não reparem aos cachorros, tá? O que acontece? Que atribuiu mais uma tarefa às mulheres. Qual é essa tarefa? Nesse modo à distância, que é o ensino híbrido que a gente está tendo, né, desde o ano passado, a mulher, a dona de casa, o que que ela aprendeu a ser? Professora. Então, assim, querendo ou não, ela tem que ajudar os filhos, né, durante esse período. Eles precisam de ajuda na tarefa, às vezes o professor está muito afastado e ela não consegue ter o contato direto com o professor. Então, é a mãe que vai auxiliar nesse momento, tá? É um momento passageiro, né? Não vai ser para sempre. Mas atribuiu mais uma tarefa para a mulher. Então, de certa forma, a pressão sobre elas aumentou, certo? E o que aumentou muito, infelizmente? A violência contra os vulneráveis, né? Contra os mais fracos, que seriam quem? Os idosos, as crianças, os animais. E como a gente está falando do tema mulher, as mulheres. Então, aumentou muito, muito, muito a porcentagem de violência doméstica nesse período de pandemia. Eu vou citar, assim, alguns dados, eu fiz uma pesquisinha aqui, segundo a ONU, tá? Então, em São Paulo, houve um aumento de 30%, isso quem diz é o Ministério Público. No Rio de Janeiro, aumentou 50%, pessoal. É muita violência, cara. É muito triste isso. Quem falou isso foi o Plantão de Justiça Estadual. No Paraná, foi um aumento de 25%, segundo o governo estadual. Eu vou disponibilizar alguns números de telefone para vocês, caso há necessidade de espalhar essa informação, tá? Porque ela é muito necessária. Para quem precisa pedir ajuda, é 180. Esse número ele funciona como uma central de atendimento à mulher. Então vai ser anônimo e ela pode pedir ajuda de qualquer estado do país. Vou passar outros números também, que é os direitos humanos, o número 100, 190 Polícia Militar e 197 Polícia Civil, certinho? Então, esses são os números para ajudar as mulheres em situações vulneráveis. Ok? Falei todas as informações já. Belezinha. Deixa eu dar a dica de algumas séries. Algumas, tá? Tem gente que aprende mais assistindo série e filme. Então, eu selecionei aqui alguns para servir de inspiração para ajudar vocês nessa temática, tá? O primeiro é A Coisa Mais Linda. É a coisa mais linda. A série chama Coisa Mais Linda, ela é brasileira. Muito bem feita, muito bem escrita. A fotografia é perfeita. É um seriado maravilhoso. Tem temporada 1 e temporada 2. E vocês vão ver o tanto que essas mulheres sofriam antes, né? Tem um que eu não assisti, mas me indicaram e eu vou ver. Chama As Telefonistas. Também dizem que é muito bom. Tem o Valéria. Tem The Handmaid's Tale, não sei como é que fala, deve ser isso. Handmaid's Tale.
Também aborda a temática feminina e todo ah, o sofrimento, né, da época. Tem o The Crown, Orange is the New Black, também é um bem conhecido de vocês. Que mais? E um que eu gosto muito, vou indicar. Não sei se todo mundo vai gostar, mas é muito bom. É o Anne. Anne with N-E. É o nome dela e ela é uma órfã, uma graça essa série. E vocês também podem mencionar, além das séries, dessas inspirações que eu tô passando para vocês, vocês podem mencionar a vida, a biografia das grandes mulheres que já morreram ou que estão vivas ainda fazendo história. Então, vocês podem pegar, por exemplo, uma viva, né? Vocês não vão gostar muito, mas tudo bem. Vamos falar da presidente Dilma. Ela como mulher na área política. Vocês podem falar da Frida, que foi uma artista renomada, que sofria violência doméstica, abuso. Então, assim, vocês podem pegar a mulher que quiser. Filósofa tem muita. A Marilena Chauí, tem a Simone Behavioral, que é uma filósofa incrível também, eu não sei falar o sobrenome dela. Bievaux, acho que é isso, né, francês. Tem muita mulher aí para vocês mencionarem, certo? Então, fechando esse contexto aí de conteúdo, eu vou explicar para vocês, tá? Essa é a minha lousa, é a única que eu tenho aqui. E ela, na verdade, ela é um plano semanal, mas eu fiz de lousa. Eu vou ver se eu consigo fazer sem dar muito reflexo. Então, desse lado aqui, eu separei para vocês entenderem como que é a estrutura da dissertação. Eu acho que vou ter que comprar uma lousinha, né? Mas tudo bem. Então, a primeira coisa vai ter que ter o título. Lembrando, essa dissertação é para o segundo e terceiro colegial. Então, o primeiro colegial respira fundo aí e calma. O que tem que ter na dissertação? A introdução. Tem que ter título, tá? O título é obrigatório. Então, primeiro título. A introdução é onde você vai apresentar o tema e o problema. O meu tema é as mulheres e o problema são a equidade de direitos que elas ainda não conseguiram, né? Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. São 2 parágrafos de 3 a 5 linhas cada um. O que vocês vão falar? E aqui eu quero falar da violência doméstica em tempos de Covid. Então, esse parágrafo eu vou só abordar esse contexto, tá? Desenvolvimento 2. Eu quero falar sobre as conquistas das mulheres, né? O tanto que elas conseguiram conquistar até os dias de hoje. Então, de 3 a 5 linhas, eu vou mencionar, tá? Sucintamente, o que ela conseguiu conquistar, certo? A conclusão é o fechamento das ideias. Então, vocês vão falar que ainda a gente tem muito que conquistar, né? Muita luta pela frente. Infelizmente, é uma luta muitas vezes desigual, né? Que privilegia os homens e não as mulheres. Vocês podem falar da objetificação da mulher também, tá? Que é uma coisa muito interessante. É tratar a mulher sempre com objeto. Isso a indústria pornográfica faz muito bem, né? E todo mundo compra essa ideia. Então, na conclusão, vocês vão fechar as ideias e apresentar uma proposta de intervenção. O que é isso? É uma possível solução para o problema que você criou lá na introdução, certo? Quem é do primeiro colegial ficou assustado, não tenha medo, vocês vão fazer isso. Vocês vão fazer no Enem, principalmente, vestibular. É uma maneira de se expressar. Então, você tem uma ideia, a sua ideia ela vai estar aqui no meio. E você vai pegar ideias de outras fontes. Como eu dei vídeo e dei artigo, para vocês se inspirarem e pegarem ideias, então isso aqui vai ficar muito rico, tá? Vai ficar riquíssimo de ideias. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Agora, desse lado aqui, eu fiz de uma maneira bem mais simplesinha para explicar o que é uma redação. Então, a redação, a estrutura dela é menor, né? E o que eu quero de vocês, do primeiro colegial? Vocês vão colocar o título também. A introdução é o que vocês vão falar, no caso é o tema mulher. E vai ter um desenvolvimento só, então vocês vão abordar de uma maneira geral sobre qual conteúdo mais chamou a atenção de vocês, se foi a luta ou se foi as conquistas das mulheres. E a conclusão eu coloquei aqui, mas não necessariamente você vai fazer em parágrafos separados, né? O que eu costumo dar de dica para vocês? Que façam parágrafos de 3 a 5 linhas, que daí ele fica estruturalmente bonito, não fica aquela coisa carregada de ler um parágrafo bloco enorme, né? Então, é bem mais simples, o leitor não se cansa e você consegue se expressar. O que é proibido numa dissertação?
usar a palavra eu. Não existe isso. Vocês vão trocar o eu pelo nós, tá? Então, sempre que vocês vão expressar uma opinião de vocês, eu acredito que a Nossa, eu não vou nem falar isso. Eu sempre erro. Acredito que a igualdade parental, ela deva existir sim. Então, assim, você tá defendendo uma ideia que é sua, mas você não usa o eu. Você troca o eu pelo nós. Então, quem tá comigo já sabe como é que é. Quem não lembra, tu vai lembrar agora. Então, eu é proibido. A ideia é sua, eu sei, mas a gente tá falando de uma forma culta, tá? A gente tá respeitando as regras da dissertação. Então, a gente troca o eu pelo nós, certo? O que mais? Falei tudo? Acho que eu falei até demais, né? Como sempre. Desculpa aí as falhas, os erros. Caso essa aulona aqui não tenha sido suficiente para vocês, podem sim perguntar, tá? Mas eu acho que eu deixei bem explicadinho o que eu quero que seja feito. Eu só vou dar outra avaliação se for obrigatório. Caso não seja, essa vai ser a nossa única avaliação do bimestre, ok? Ela vai valer de 0 a 10, então você vai ter que escrever bonitinho. E vocês têm até dia 1º de abril para me entregar. Tranquilo? Dúvidas, podem me chamar. Muito obrigada. Beijo e até a próxima.